Igreja, vocês estão bem? Aleluias. Já abram a Bíblia de vocês no livro de Números. Aleluias. Quantos irmãos vão abrindo a Bíblia aí? Eu vou me organizando aqui. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja o teu nome, Jesus. Desde já, eu gostaria de ser grata a Deus por essa oportunidade que Ele está me concedendo e também gostaria de ser grata aos meus pastores pela confiança, né? Irmãos, não é fácil, o coração tá, mas Deus dá graça, né? Se Ele confiou, Ele toma a direção. E os louvores, desde o começo, irmãos, que eu já cheguei, os louvores já fui confirmando o que Deus já tinha colocado no meu coração. E eu falei, Senhor, muito obrigado pela tua confirmação. E aqui no livro de Números, irmãos, livro de Números aqui, no capítulo 14, no verso de número 26 e o 27. Vamos todos ler. Aleluias. Todos acharam? Vou estar lendo para não tomar muito tempo. A palavra de Deus vem dizer assim. Tem por título assim. Os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Aleluia. Pode se assentar, em nome de Jesus. Todos nós temos promessa, né? E os louvores que foram entoados aqui falaram sobre promessa, sobre desertos, né? Todos nós, irmãos, aqui temos promessas de Deus. E todos nós já vivenciamos algumas, né? Porém, ainda tem outras para se cumprir nas nossas vidas, né? Mas a dificuldade está na espera. Pergunta aí para o seu irmão, você ainda está esperando a promessa? Você ainda está crendo naquilo que Deus prometeu para você? Ou você já desistiu? Bem verdade é que as promessas que mais demoram são aquelas que a gente mais espera. Você já percebeu que as promessas que a gente mais espera são as que mais demoram? Mas por que será que elas demoram? Nesta noite, Deus tem um alerta para o meu e para o seu coração e também tem um ensinamento. O alerta de Deus está aqui, ó, no livro de Números. Os murmuradores não entrarão em Canaã. A palavra de Deus está dizendo o quê? Os murmuradores não viverão a promessa. E não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. É a palavra, irmãos. Se está na Bíblia, eu acredito. Os murmuradores não herdarão a promessa. É a palavra que tem nos garantido isso. Porém, irmãos, não cabe a nós indagar a Deus sobre o tempo da espera da promessa. Porque se Ele prometeu, já foi cantado aqui, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Um conselho de Deus para mim e para a tua vida. Não seja murmurador. Não seja murmurador, porque os que murmuram perecem. Lá em 1 Coríntios 10:10, coloca para mim, Sophie. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles, que murmuraram e pereceram. É a palavra que está dizendo. O que murmura, perece.
Então, irmãos, hoje Deus está nos dando duas escolhas. É um alerta e um ensinamento. Ou você escolhe murmurar e permanece nesse deserto, ou você escolhe confiar e espiar a terra porque ela é boa. Qual é a sua escolha nesta noite? A escolha para mim e para a tua vida é essa. É um alerta. Ou você permanece nesse deserto murmurando, ou você passa por ele confiando e espiando a terra. Porque eu venho nesta noite te dizer que a terra é boa. A terra é boa e ela mana leite e mel. Aleluias. Irmãos, a murmuração, ela nos afasta da promessa. A murmuração, ela nos afasta de Deus. A murmuração é um veneno. Sabe por quê? Porque os murmuradores têm a alma enfraquecida. Nós somos uma geração insatisfeita. Nada para nós está de bom grado. Você já percebeu? Vocês são assim, irmão, porque eu também reclamo. Se faz frio, nós reclamamos. Se faz sol, nós reclamamos. Se Deus abre a porta, nós reclamamos. Se a porta se fecha, nós reclamamos. O que é que tem nos agradado? O que é que agrada a minha e a tua vida? Mas eu vim aqui nesta noite para dizer para você que Deus, Ele não tem obrigação de cumprir promessa na vida de murmurador. Deus, Ele não tem obrigação. Muitas das vezes você pode até perguntar para Deus: Senhor, mas lembra aquele tempo atrás que o Senhor me prometeu? Já passou tanto tempo, Senhor, e eu ainda não vivenciei a minha promessa. Muitas das vezes nós perguntamos isso para Deus. Senhor, lembra naquele culto de terça-feira, onde o Senhor usou a vida da pastora para fazer aquela promessa para mim? Mas, Senhor, já tem tantos anos e eu ainda não vivenciei a promessa. Mas fiel foi quem prometeu. E você hoje, se analisa, você hoje está sendo fiel para receber? Nós queremos o mais de Deus. Nós queremos muito mais de Deus, mas nós não queremos nos renunciar. Para viver o mais de Deus, nós temos primeiro que aprender a viver o menos de nós. Porque a partir do momento que eu e vocês entendemos que nós precisamos diminuir para que Deus cresça, que nós precisamos viver o menos de nós para que o mais de Deus apareça, nós vamos começar a viver o mais de Deus. Aleluias. O erro, irmãos, está em nós quando nós estamos insatisfeitos, e nós somos insatisfeitos. A insatisfação é quando eu e você começamos a achar que o que Deus está fazendo na minha e na tua vida é pouco. Isso se torna insatisfação e se torna também arrogância. Porque o que sou eu e você para achar que o que Deus está nos dando no dia de hoje é pouco, irmãos? Não é pouco. O que Deus está fazendo na minha e na sua vida até o dia de hoje é o suficiente. É o suficiente para nos manter de pé. É o suficiente para a gente conseguir permanecer de pé. E a insatisfação, irmãos, ela causa a rebeldia. E a rebeldia é onde mora o perigo. Porque a rebeldia é onde começa a nos distanciar daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Ele prometeu, mas Ele não é obrigado a fazer por mim e por você. Se nós não estivermos em obediência, se nós não estivermos confiando naquilo que Ele prometeu. Quando eu começo a ser rebelde, eu começo a achar que tudo que Deus está fazendo por mim é pouco.
E quando eu começo a ser rebelde, eu só não afronto a Deus, mas eu começo a ferir quem está ao meu redor. Sabe por quê, irmãos? Porque você, na sua rebeldia, você começa a maldizer a Deus. E na sua rebeldia, você começa a achar defeito em quem está do teu lado. Então a tua rebeldia não só causa você murmurar contra Deus, mas também como fere quem está do seu lado. E perigo é, irmãos, quando a gente começa a blasfemar contra Deus. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele prometeu na minha e na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir no tempo determinado dEle. Não é na minha hora, não é na sua hora. É no tempo de Deus. Quando, irmãos, o Senhor deu uma ordem a Moisés, para que Moisés tirasse o povo que estava ali cativo, os irmãos conhecem a história. Em nenhum momento, Deus falou para Moisés que seria fácil. Em nenhum momento Deus chamou Moisés e falou assim: vai lá, que você vai chegar e vai falar: Faraó, solta o povo de Deus, e Faraó vai soltar. Não é assim, irmãos. E não é porque Deus te prometeu que Ele vai te entregar de qualquer jeito. Não é dessa maneira. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, no verso 7 e 8. Coloca para mim, Sophie. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exautores, porque conheci as suas dores. O Senhor encarregou a Moisés a libertar o povo, porque o povo estava sofrendo. E Deus atentamente viu a dor do povo. Deus atentamente viu o sofrimento daquele povo. O Senhor, quando decidiu resgatar a minha e a você do mundo, é porque Ele viu que eu e você estávamos perecendo aí fora. É porque Ele viu que aí fora nós iríamos se perder. É porque Ele viu que aí no mundão nós não tínhamos chance. Mas Ele olhou para mim e para você e decidiu nos resgatar. Decidiu nos tirar desse Egito que nos aprisionava. Mas nós somos tão insatisfeitos, irmãos, como aquele povo, que mesmo Deus tirando eles daquela situação, eles ainda continuaram murmurando. Assim somos eu e você. Mesmo Deus tendo nos tirado, mesmo Deus tendo nos resgatado, muitas das vezes nós somos injustos. Muitas das vezes nós abrimos as nossas bocas para dizer para Deus que era melhor estar no mundo do que na presença dEle. Você já falou isso? Senhor, quando eu estava no mundão, eu não tinha tantos problemas. Agora que eu vim para a tua presença, meu Deus, não parece de aparecer luta, não para de aparecer luta, não para de aparecer problema. Irmãos, isso é mentira de Satanás. Isso é para confundir a sua mente. Isso é para mostrar para você que o mundão lá fora era melhor, mas ele é mentiroso. E sabe por que ele é mentiroso? Porque ele sabe que através do resgate de Deus na sua vida, através do que Deus fez na sua vida, você vai alcançar outras vidas. E sabe qual é o medo de Satanás? Sabe por que ele planta isso no meu e no seu pensamento? Porque ele sabe que na presença você tem previsão. Ele sabe que na presença você tem o cuidado de Deus. Lá fora não, irmãos. Lá fora nós resolvíamos nossos problemas muitas das vezes de maneira errada.
Eu e você, muitas das vezes, quando tinha problema dentro de casa, nós procurávamos resolver no vício, na cachaça, muitas das vezes no caminho errado, de maneira errada. E é isso que Satanás quer falar, é isso que Satanás quer confundir na sua mente. Você estava lá fora, você tinha problema e você resolvia. E como você resolvia? Resolvia num boteco, resolvia numa mesa de bar, resolvia na balada. Mas Satanás, ele é mentiroso, porque além de você não resolver nada, você piorava a sua situação. E a partir do momento que Deus, ele te resgatou, ele não te prometeu, ele não te prometeu que seria fácil, ele só te disse: confia, confia, porque a terra que eu tenho para ti é larga. Não murmure, espera com paciência, não está demorando. Eu estava lá em casa e eu falei: Senhor, o deserto, irmãos, é passageiro. Quando o Senhor tirou, resgatou aquele povo lá do Egito, e o Senhor encarregou Moisés para fazer isso, Moisés, irmãos, podia muito bem chegar lá e conversar com Faraó, porque Moisés tinha convivência com Faraó. Moisés foi criado no palácio juntamente com ele. Então Moisés poderia simplesmente chegar lá, conversar com Faraó e dizer: Faraó, o Senhor mandou eu vim aqui diante de você, pedindo para que você libertasse o povo dele. Mas sabe o que Deus fez? A promessa não é fácil não, irmãos. Sabe o que Deus fez? Vai até Faraó para resgatar o meu povo. Mas tem um detalhe, Moisés: eu irei endurecer o coração de Faraó. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando eu e você recebemos algo de Deus, nós pensamos que vai vir fácil. Eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, Moisés, quando o Senhor chamou ele, deve ter dito: Faraó, eu tenho convivência. Faraó, eu tenho intimidade. Mas não se trata da sua convivência, não se trata da tua intimidade, se trata da tua obediência. Você foi ordenado a falar, mas quem vai agir é o próprio Deus. E sabe o que Deus estava ensinando para Moisés? Não é a sua convivência, Moisés, porque a glória não é tua, não é a tua intimidade que vai amolecer o coração de Faraó, não é a tua convivência dentro da igreja, porque muitas das vezes você está aqui, mas você está apenas convivendo, nem intimidade você tem, e ainda abre a boca para dizer que a promessa está demorando. Não se trata de convivência, não se trata de intimidade, se trata da glória de Deus ser revelada, e Ele não divide a glória com ninguém. Moisés, você é íntimo de Faraó, foi criado no mesmo palácio, mas quem tem o poder sou eu, Moisés. Quem tem o poder sou eu, Moisés. E sabe o que Deus estava querendo ensinar a Moisés? Eu peguei essa frase, irmãos, do pastor Hernandes Dias Lopes. Sabe o que Deus estava querendo ensinar para Moisés? No deserto, Moisés, você vai aprender que você não é ninguém. No deserto você vai aprender que a convivência e a intimidade não vai adiantar de nada. Mas no deserto, Moisés, você também vai aprender que eu sou suficiente, diz o Senhor. No deserto, Moisés, você vai aprender que eu sou tudo para você. Moisés no deserto, ele aprendeu que não era ninguém. E para Deus conhecer o verdadeiro crente, leva para o deserto. Sabe por quê, irmãos? Quando Moisés estava habitando lá,
em palácios com Faraó, Moisés estava de sombra e água fresca. Mas quando Moisés foi levado ao deserto, e agora, Moisés? Revela para Deus se você continua crente, porque é no deserto que Deus começa a ver aonde está a minha e a tua confiança. E nesta noite, se Deus te colocar no deserto, ou se você estiver passando por ele, o que Deus pode falar de você? Você vai confiar em si próprio? Ou você vai reconhecer que o poder está todo em Deus? Nunca foi sobre Moisés, nunca foi sobre a intimidade de Moisés com Faraó, sempre foi o agir e o poder de Deus. Aleluias, louvado. E quando eu li essa frase, eu falei, pastor Hernandes Dias Lopes, essa frase vai fazer parte da minha pregação. Porque é no deserto, irmãos, que nós revelamos verdadeiramente quem nós somos. É no deserto que verdadeiramente eu e você mostramos se nós somos cristãos de verdade ou não. Já foi louvado aqui, o deserto ele é passageiro. Quando o Senhor resgatou o povo lá do Egito, eles só estavam no deserto de passagem. Eles só iam passar. Mas a murmuração deles fez eles permanecer. O tempo do teu deserto, quem determina é você. Ou você passa esse deserto murmurando e morre nele, ou você passa confiando e espiando a terra boa. É duas alternativas, irmãos. Deus colocou no meu coração. É um alerta e um ensinamento. O alerta é, ou você permanece nesse deserto murmurando, ou você passa por ele confiando. Sabe por quê? Porque quando eu e você estamos insatisfeitos com o que Deus está fazendo, nós só começamos a ver o que nos convém. E o que nos convém não é agradável aos olhos de Deus, porque nós passamos a interrogar a Deus. Senhor, por que está demorando tanto? Ai, já foi cantado aqui, o Senhor nos trouxe a esse deserto para morrer. Você acha que o Senhor tirou você daquele mundo para você perecer na presença dele? Não foi para isso que o Senhor te chamou, não, irmãos. Você acha que o Senhor tirou aquele povo daquele deserto, do Egito, para morrer no deserto? Não. Quando Deus tirou eles dali, Deus tinha uma promessa, que eles iriam herdar uma terra boa, uma terra larga. E terra larga fala de grandeza, é coisa grande. Quando Deus te tirou do mundão, a promessa que Ele fez para você é que você ia herdar o melhor dele nessa terra. Mas não se prenda a isso não, irmãos. Melhor do que a promessa é obedecer o dono dela. Melhor do que viver a promessa é obedecer o dono da promessa. E aquele povo não queria mais obedecer. Eles queriam viver a promessa, mas a obediência já não fazia parte mais dele. E eu falando com Deus, eu falei, Senhor, sabe com quem aquele povo parece? Na sua família não tem não, só na minha. Parece aquele povo que quando morre um parente, briga pela herança. Aquele povo era igualzinho, irmãos, aquela família que nem espera o morto ser sepultado e fala, nem se for um tijolo é meu. Aqui não tem não, só na minha família que tem. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo assim, se Deus tivesse tirado aquele povo do Egito e o Senhor tivesse, de princípio, assim que o Senhor tirou eles, o Senhor já tivesse colocado eles na terra prometida, irmãos, aquele povo, irmãos, pensa comigo, se aquele povo já estava na rebeldia no deserto, imagine se o povo herdasse aquela terra.
Irmão, se você está na rebeldia e nem alcançou a promessa, imagina se Deus te entregar agora. Eu estou entendendo, papai, é para mim também. Você está hábito? Você está hábito? Você pede tanto aquele carro e quando Deus te dá, você não aparece mais no culto. Irmão, por quê? Estou passeando com a família. Estou passeando com a família, é pecado? Não é pecado, não. Deus tem o melhor para mim e para você. Pecado é você trocar a promessa pelo dono dela. Aí o Senhor abre aquela porta que você tanto pediu, aí você não aparece mais no culto. Senhor, por que você não está mais aparecendo no culto? Eu não tenho mais tempo. A porta está tomando o meu tempo. Você trocou o dono da promessa pela promessa. E aquele povo queria fazer isso, aquele povo não queria mais esperar, não queria mais obedecer o dono da promessa. Eles só queriam, na verdade, herdar aquilo que Deus estava dando para eles. Mas nesta noite, não seja como aquele povo, murmuradores. Não escolha somente a promessa, priorize primeiro o dono dela. Priorize primeiro o dono dela, irmãos. Você vai viver a promessa. Que pressa é essa? Quando o Senhor tirou aquele povo, o Senhor disse: vocês vão herdar uma terra grande e larga, uma terra que mana leite e mel. O Senhor prometeu para você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é porque está demorando que o Senhor esqueceu. O Senhor não esqueceu. Mas nós precisamos passar pelo deserto para o nosso caráter ser forjado. Assim como Moisés passou. E ali ele foi ensinado que não se tratava dele, que ele não fazia nada, que ele não podia nada, que só quem fazia era Deus. Moisés ali naquele deserto, ele aprendeu a ser dependente somente de Deus. E sabe também o que Moisés aprendeu? A ser insistente. Porque quando o Senhor endureceu o coração de Faraó, o Senhor falou para Moisés: você vai uma, você vai duas, você vai três. Quantas vezes Moisés foi lá, irmãos? Moisés foi 10 vezes. E o coração do Faraó, nada. Mas sabe o que Deus estava ensinando a Moisés? Insiste, Moisés, insiste, porque aquele que eu encarrego de fazer a obra, ele tem que ser insistente. Aquele que eu encarrego de fazer o meu chamado, ele tem que insistir. Você vai uma, Moisés, Faraó não vai amolecer o coração. Você vai orar de novo. Faraó não vai amolecer o teu coração. Mas permanece, Moisés, permanece insistindo, porque vai chegar a hora que eu, Deus, irei amolecer o coração de Faraó. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Insiste. Você orou uma, você orou duas, você orou três. Talvez hoje você entrou aqui falando: Senhor, mas como eu tenho orado? E o Senhor está dizendo: insiste, insiste, porque aquele que insiste comigo nunca perde uma batalha. Aleluias, louvado, engrandecido seja o teu nome. E Moisés, irmãos, quando o Senhor deu essa tarefa a Moisés de ir até Faraó, Moisés falou para o Senhor: mas Senhor, eu sou pesado nas palavras. E aí o Senhor falou para Moisés: não, irmãos, não adianta dar desculpa, porque você vem com uma desculpa e Deus tem uma solução. Eu falei na terça-feira, o pastor pregou na terça-feira, e eu ali sentada no último banco falei: eu vou desistir de pregar. E sabe o que Deus disse? Você não quer Vasti, tem Esther preparada. Você não quer viver a promessa, irmãos? Tem que obedecer. Tem que obedecer. E quando o Senhor ordenou a Moisés ir até Faraó, Moisés falou para o Senhor: Senhor,
eu sou pesado em palavras. O que é que eu vou dizer? Como que eu vou dizer? E o Senhor falou: não tem problema não, Moisés. Eu vou levantar Arão. E vai ter situações na minha e na sua vida, irmãos, que nós vamos ter que nos calar, porque Deus vai levantar Arão. Porque muitas das vezes eu e você estamos já pesados em palavras. E você acha que Moisés, chegando pesado em palavras, Moisés ia conseguir amolecer o coração de Faraó? Mesmo ele tendo intimidade? E assim é na minha e na sua casa. Muitas das vezes nós queremos convencê-lo de lá de dentro de casa, mas usamos palavras pesadas. E Deus está dizendo assim para mim e para você: não precisa falar nada. Você vai estar no cenário, mas vai ter situações que eu vou levantar Arão. E ele vai estar contigo. Quando Deus nos encarrega de algo, Ele nunca nos deixa só, irmão. Nunca, nunca, nunca. Tenha isso no seu coração. Quando Deus te encarrega de algo, Ele nunca vai te deixar só. Mas sabe o que eu aprendo nisso? O alerta de Deus foi o que para mim e para a tua vida? Não sermos murmuradores. Porque se eu e você continuar murmurando, nós vamos permanecer nesse deserto. E sabe qual é o perigo? O perigo é de eu e você nem alcançar a promessa, irmãos. Porque o pastor Afonso pregou aqui no domingo, eu guardo tudo no meu coração. Deus, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu para mim e para você. Mas nós somos fiel para receber o que Ele prometeu? Nós estamos aptos para receber a promessa? Faz essa pergunta para você hoje. Senhor, eu estou apto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim? Aquele povo precisou passar pelo deserto, irmãos. E eles não vivenciaram a promessa, não. Porque foram rebeldes, murmuradores. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que enquanto tinha aquele povo murmuradores, Moisés tinha separado 12 homens, um de cada tribo. Para quê? Para espiar a terra. Moisés tinha separado um de cada tribo. E aqueles homens saíram para espiar a terra. 10 voltaram e maldizeram a terra. Moisés, aquela terra lá que o Senhor prometeu, não vai dar nada não. Aquela terra lá que Deus prometeu, Moisés, não vai dar fruto não. Não tem nada para nós lá não, Moisés. E muitas das vezes acontece isso comigo e com você. Mas nesta noite, eu quero dizer para você que tinha 10 maldizendo a terra, mas tinha 2 confiando na promessa. Tinha 2 observando a terra. Tinha 2 confiando na promessa. Então não dê ouvido aos 10 que veio amaldiçoar a tua terra. Não dê ouvido aos 10 que veio amaldiçoar a tua família, o teu ministério, dizendo: a terra não vai dar fruto, a terra não vai florescer. Porque hoje tem 2 que confiam na promessa. Josué e Caleb acreditaram que a terra que Deus prometeu era uma terra boa, era uma terra fértil. Os 10 visaram os gigantes, chegaram em Moisés e falaram: Moisés, lá habitam homens grandes, gigantes. Eles, sabe o que eles visaram? Eles visaram a dificuldade, mas Josué e Caleb não. Eles já avistaram a terra boa. Então nesta noite que você saia daqui avistando a terra boa que o Senhor tem para a tua vida. Não dê ouvido não, irmãos. Não dê ouvido para os 10 que vêm inflamar o teu pensamento, não. Nesta noite eu quero profetizar na tua vida. Satanás, ele não vai ter acesso no teu pensamento. Satanás nunca mais vai te convencer que o mundo é melhor do que a presença de Deus. Satanás nunca mais vai te convencer que a
pode estar te dizendo: a terra é boa, a terra é boa. Aleluia! A promessa está de pé, irmãos. O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nesta noite, se Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, é que Ele está dizendo: a promessa está de pé. Por mais que você esteja passando por esse deserto, continua espiando a terra. Continua espiando a terra. Por que continua espiando? Porque vai chegar a hora de você tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Aleluia, decai e devasso, desorienta. Aleluia. Passa pelo deserto confiando. O Senhor já deu segredo, irmãos. Murmuração não. Murmurando você não entra em Canaã. Murmurando você não alcança a tua promessa. Mas confia. Confia, porque quem te prometeu, Ele é fiel, irmãos. Quem te prometeu, irmãos, é fiel para cumprir. E a palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração nesta noite, para ministrar na tua vida, é essa. Por mais que você esteja passando por desertos, por mais que você ache que não vai viver a promessa, você vai viver. Não é no seu tempo. Você está sendo ensinado. Porque se Deus te entregar a promessa hoje, você não vai saber o que fazer com a promessa, irmãos. Então você está sendo ensinado. Esse deserto é somente de passagem. Mas você decide. Você vai passar por ele? Ou você vai morrer nele murmurando? Não murmura não. A murmuração te afasta de Deus e te deixa cada vez mais distante da promessa. E eu também guardei uma palavra no meu coração, onde dizia assim: para cada vontade de murmurar, pense numa razão para agradecer. Quando vinha aquela vontade de murmurar, lembra o que você tem para agradecer. Você tem para agradecer o seu fôlego de vida. Você tem para agradecer pela tua família. Você tem para agradecer por tudo que Deus tem feito. Irmãos, tenha certeza de uma coisa. Aquele povo estava no deserto, mas eles nem tinham motivo para murmurar. Eles estavam no deserto, mas eles tinham a provisão de Deus. De noite tinha uma coluna de fogo. De manhã tinha uma nuvem. Quando ele sentia a fome, tinha um maná. E Deus te pergunta hoje: o que tem te faltado? O que tem te faltado? Não tem faltado nada. Mesmo no deserto, eu envio sinais. Mesmo no deserto, eu envio provisão. O povo murmurou porque não queria saber do Senhor. Eles só queriam saber da promessa. Mas nesse deserto tem provisão para a tua vida. O povo estava no deserto, mas não faltou a provisão não, e não vai faltar para você também não. Então pense nisso. Antes de murmurar, lembre de um motivo para agradecer. E essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.